Irmãos queridos, é uma bênção poder repartir com vocês, nesta noite, a palavra de Deus. Eu queria convidar você então para abrir comigo o texto bíblico de Daniel, capítulo 3. Profeta Daniel, capítulo 3. Profeta Daniel, capítulo 3. Esse texto diz: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de alto e 6 de largo, ou seja, 30 metros de altura, 3 metros de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha feito, ou tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidênego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidênego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidênego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidênego ao rei: ó rei Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidênego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidênego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com seus mantos
suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidênego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidênego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidênego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidênego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidênego na província da Babilônia. Amém? Nós vamos meditar sobre o tema prontos a morrer, não a pecar. Prontos a morrer, não a pecar. Eu queria convidar você para nós entrarmos agora no túnel do tempo e decolarmos nas asas do pensamento e voltarmos ao passado distante. Chegaremos e pousaremos na mais pomposa, rica e glamourosa cidade do mundo daquela época, a Babilônia, capital do império que dominava o planeta praticamente na época. Lá estava governando um homem megalomaníaco, que havia construído aquela grande, magnífica cidade para o seu próprio deleite, para a sua própria glória. A cidade dos jardins suspensos, dos palácios dourados, das avenidas de mármore branco, a cidade rica e cheia de luxo e pompa. Diz a Bíblia que esse rei, numa determinada noite, teve um sonho que o perturbou. E quando ele acordou, ele ficou completamente perplexo e desesperado. Porque ele não tinha discernimento do sonho. Então ele deu uma ordem para que os magos, os sábios, os caldeus viessem ao palácio para dar-lhe a interpretação do sonho. Quando os magos, os caldeus e os sábios vieram, perguntaram para o rei: qual é o teu sonho, rei? Conta para nós, que lhe daremos a interpretação. O rei disse: não, se vocês são sábios, doutos, conhecedores, vocês é que vão me contar o sonho que eu tive. Se eu contar o que eu sonhei, vocês vão me engabelar, vocês vão pedir protelação de tempo, e vocês não vão me dizer coisa nenhuma. E eu agora determino uma coisa: ou vocês me contam o sonho e me deem a interpretação, ou vocês serão mortos.
E os magos, os doutos, os sábios, os caldeus disseram para ele: rei, o que o senhor está pedindo para nós é impossível. Nenhum homem tem competência de fazer isso, só os deuses podem fazer isso, mas os deuses não moram na terra. O rei Nabucodonosor então expede uma ordem de seu comandante para matar todos os magos, sábios, caldeus da Babilônia. Obviamente esta ordem atingiria a Daniel e os seus amigos. Daniel então aborta esse projeto assassino e diz para o comandante: dê-me um tempo, nós vamos orar e pedir direção a Deus. Daniel corre aos seus 3 amigos, Mesaque, Sadraque e Abdênego, chama-os para uma reunião de oração e buscam a face de Deus, buscando esclarecimento. Naquela noite, Deus apareceu a Daniel e revelou a ele o sonho e revelou para ele a interpretação do sonho. Então Daniel vai ao palácio e diz para Nabucodonosor: rei Nabucodonosor, o teu sonho é este. Tu sonhaste uma grande estátua, uma grande imagem, cuja cabeça era de ouro, cujos braços e peitoral eram de prata, cujo ventre e os quadris eram de bronze, cujas pernas e pés eram de ferro e barro, e os dedos de ferro e barro. E sonhaste mais, rei, que uma pedra não lavrada por mãos bateu nos pés desta estátua, e toda a estátua virou pó. E esta pedra foi crescendo e enchendo toda a terra. Este foi o teu sonho, rei. A interpretação do teu sonho é esta: tu és a cabeça de ouro. O teu reino da Babilônia é a cabeça de ouro. Esses 2 braços de prata é um reino que vai suceder o teu, o Império Medo-Persa. Inferior ao teu, é verdade. Depois, o ventre e os quadris de bronze é um outro reino que se levantará, ágil, poderoso, veloz. O reino greco-macedônio, capitaneado por Alexandre o Grande. Mas estas pernas de ferro, com os pés de ferro e barro, é um poderoso, esmagador, terrível império que se levantará no mundo. Mas esta pedra, rei, que vai bater nos pés desta estátua e vai reduzi-la toda a pó, é um reino que é maior do que todos os outros reinos. É um reino que jamais terá fim. É o reino vitorioso. É o reino de Deus que vai prevalecer. Deus estava dando a Nabucodonosor um descortinar do futuro dos reinos: Babilônia, Império Medo-Persa, Império Greco-Macedônio, Império Romano. E profetizando que esta pedra era o próprio reino de Deus, que viria por meio de Cristo e preencheria toda a terra e dominaria todos os reinos, até que Cristo colocasse debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Esta foi a interpretação do sonho. Nabucodonosor podia tomar 2 atitudes: ou endurecer seu coração, ou se curvar à majestade e soberania de Deus e se converter ali. Mas o que você vê no capítulo 3 é exatamente o oposto. Sabendo que ele era cabeça de ouro, agora ele toma uma decisão: agora eu vou fazer uma estátua toda de ouro, de 30 metros de altura, de 3 metros de largura. Porque esta imagem não era apenas para a adoração dos deuses da Babilônia, esta imagem era para a sua autoadoração. E este rei queria então que todos os súditos do seu reino se curvassem no dia da dedicação da estátua e adorassem a estátua e adorassem todos os deuses da Babilônia. O decreto foi mandado pelos seus líderes. Bandas de música por todos os recantos do império repicavam seus instrumentos, até que chega o dia da dedicação.
E de repente chegam alguns caldeus que foram alvos da oração desses judeus, porque foram esses judeus os instrumentos de Deus para que eles não fossem mortos. E agora, por inveja, porque o rei havia constituído esses 3 moços como líderes das províncias da Babilônia, e chegam dizendo assim: olha, rei, a ordem é universal, a ordem é para todo mundo, e eu quero dizer uma coisa para o senhor: tem alguns judeus aí que não fizeram caso de ti, que desrespeitaram a tua ordem, e que se recusam a te adorar e adorar a imagem que tu levantaste e os deuses da Babilônia. E esses judeus são Mesaque, Sadraque e Abidênego. Diz a Bíblia que Nabucodonosor fica furioso. Ele era o homem mais poderoso do mundo. E ele manda chamar aqueles 3 judeus. E confronta-os. É verdade, ó Mesaque, Sadraque, Abidênego, que vós não atentaste para as minhas ordens, que não se curvaram diante da imagem que eu levantei. Agora vocês estão dispostos? Porque se vocês não estiverem dispostos, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E eu vou lhes fazer uma pergunta: quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Foi nesse momento que esses 3 jovens judeus responderam de forma magnífica: ó rei Nabucodonosor, quanto a isso nós nem precisamos te responder. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele tem poder para nos livrar. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos nos curvar e nós não vamos adorar a imagem de ouro que tu levantaste. O rei ficou muito furioso e de forma insana mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Não era preciso. Porque a fornalha já era o regime de pena capital na Babilônia. Mas o ódio, destempero emocional, não tem racionalidade. E diz a Bíblia que outra forma absurda é que ele vai pegar os soldados mais fortes, truculentos, para amarrar 3 moços piedosos, que não oferecia nenhuma resistência de integridade física às autoridades presentes. E outra insanidade é que mandam amarrar suas roupas, suas túnicas, seus chapéus e tudo que eles têm, juntos, amarrados, atados e jogados lá dentro daquela fornalha, aquecida 7 vezes mais. Foi quando o rei, então, de repente, num relance, olha para dentro da fornalha e vê algo estranho. Aquela fornalha havia se transformado num jardim grinaldado de flores. Porque esses 3 jovens judeus não estão mais atados, estão livres. Não estão mais incinerados, estão passeando. E mais, não estão sozinhos. Tem um 4º homem dentro da fornalha com eles. E este 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Então Nabucodonosor chega na porta da fornalha e grita: Mesaque, Sadraque e Abidênego, servos do Deus Altíssimo, vinde para fora. E o mesmo rei que determinara e baixara um decreto e um edito ordenando que se adorasse a imagem de ouro, agora baixa um outro edito e um outro decreto, que qualquer pessoa no império que blasfemasse contra o Deus de Mesaque, Sadraque e Abidênego deveria ser morto e a sua casa desamparada. E promove ainda mais esses 3 jovens, dizendo: não há Deus como este Deus que pode livrar como Ele livra. Eu queria trazer aqui algumas lições para nós à luz desse texto. Primeira lição, queridos irmãos, é a prova. Versículos de 1 a 7. Às vezes, nós vamos viver em circunstâncias, em momentos, onde nós vamos nos deparar com pessoas truculentas.
regimes totalitários. Vocês sabem que no século passado, século XX, houve mais mártires do cristianismo do que em todo o restante da história da igreja. Muitos irmãos nossos enfrentaram paredões de fuzilamento, câmaras de gás, enfrentaram a forca, foram queimados em praça pública. Muitos irmãos nossos, para nos legar o evangelho que nós temos hoje, derramaram o seu sangue. E eles tiveram que fazer uma escolha: pecar ou morrer. E louvado seja Deus, porque esses pais na fé, que nos legaram o evangelho, tomaram uma decisão. Estamos prontos a morrer, mas não estamos prontos a pecar. Nós estamos vivendo uma sociedade onde se fala muito de integridade. Mas hoje eu queria pensar com você sobre esta integridade inegociável. Alguém já disse que todo homem tem um preço. Algumas pessoas são provadas pelas oportunidades, pela riqueza, pelo sucesso. Tem pessoas que vendem a alma para o diabo, para alcançar riqueza, para ganhar mais dinheiro, transige com a verdade, transige com a sua consciência, para alcançar favores, benefícios. Outras pessoas são provadas na hora do aperto. Elas são fiéis a Deus quando está tudo bem. Quando as coisas vão bem, quando tem saúde, quando tem dinheiro, quando tem sucesso, quando a família está unida, quando os problemas estão longe. Mas esses moços aqui, que já foram arrancados da sua casa, da sua pátria, da sua cidade, como escravos, que já tinham demonstrado fidelidade na pobreza e agora que tinham sido guindados a uma posição de comando na Babilônia, como líderes de províncias, agora eles permanecem íntegros de forma inegociável, tanto na pobreza quanto na riqueza, tanto na fartura quanto na escassez. Eu pergunto a você, qual é o grau da sua integridade a Deus? Até que ponto você é íntegro? Como é que você reage quando você é seduzido por amigos, por circunstâncias, por vantagens, por ofertas sedutoras? Até onde vai a sua postura de preferir a morte do que o pecado? Segundo lugar, veja comigo a acusação, versículos 8 a 12. Veja você no verso 8, que as pessoas ingratas, elas têm memória curta. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, cita os 3 nomes, não fizeram caso de ti. Se esses homens tivessem o mínimo de gratidão, eles não teriam feito esta denúncia, porque eles deviam saber muito bem que se eles estavam vivos, deviam a vida deles à intercessão e à oração desses judeus. Na vida você tem que lidar com ingratidão. E como fica o seu grau de integridade quando as pessoas puxam o seu tapete, quando as pessoas traem você, quando as pessoas fazem o mal a você, quando você fez o bem a elas? Você transige? Você paga na mesma moeda? Você abre mão dos seus absolutos? Vejam vocês no versículo 12, comigo, que na verdade o que esses homens estão tentando fazer é promover-se buscando a destruição dos concorrentes. Você conhece isso no mundo comercial hoje? No mundo empresarial hoje? Você conhece essa lei draconiana? Onde as pessoas não se sentem bem apenas em terem sucesso, mas querem também destruir seus concorrentes? Na verdade, esses judeus eram como que uma pedra no sapato dessas pessoas.
Eram homens íntegros que não facilitavam o processo de corrupção no império, e então, mantendo esses judeus íntegros em posições estratégicas de poder, eles estavam, de certa forma, impedidos de dar curso à corrupção e à maldade do coração deles. Como é que você age quando você é vítima de uma armação, de uma orquestração para tirar os seus pés do chão, para apunhalar você pelas costas? Você permanece íntegro. As pessoas fiéis entendem que fidelidade é uma questão inegociável. Sabem por quê? Porque fidelidade a Deus é mais importante do que a preservação da própria vida. Nós estamos prontos a morrer, mas não estamos prontos a abrir mão dos nossos valores, dos nossos princípios. Você já pensou se nós tivéssemos esta ética robusta na escola, na universidade, no namoro, no casamento, nas transações comerciais, na nossa lida doméstica, nas nossas relações eclesiásticas, no universo político? Deus quer um povo que tenha uma integridade inegociável, que seja pronto a morrer, mas não a pecar. Na verdade, o que eu noto nesse texto, que a lição principal desse texto, não é o livramento miraculoso. Para mim, a lição principal desse texto é a fidelidade inegociável. Talvez o milagre da fidelidade inegociável seja um milagre mais esplêndido e exponencial do que o próprio fato do quarto homem estar naquela fornalha para livrá-los do fogo e das amarras. A fidelidade incondicional não é uma barganha com Deus. Eu assisto muito isso hoje. Se Deus me abençoar, se Deus me der saúde, se Deus me der prosperidade, então eu vou ser fiel nos dízimos. Se Deus me abençoar, se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, se Deus fizer aquilo outro, então eu vou frequentar a igreja com assiduidade. Se Deus me abençoar, se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, então eu vou ser um crente consagrado. São como Jacó. Jacó, quando estava lá em Betel, fugindo da sua casa, ele disse: se Deus me abençoar, se Deus for comigo, se eu for próspero, se acontecer isso, se acontecer aquilo, então eu pagarei o dízimo. Isso é barganha. Isso é negócio. A questão é, você está pronto a ser íntegro? Você está pronto a ser fiel a Deus? Mesmo que você esteja dizendo: Deus pode até não me livrar, eu posso ir para a fornalha, mas eu não negocio a minha consciência. Eu não sirvo a Deus por aquilo que Deus dá, eu sirvo a Deus por quem Deus é. É no caráter de Deus que eu me estribo. É na fidelidade de Deus que eu me coloco. Quantos de vocês assistiram o filme O Advogado do Diabo? Acho que todos. Vocês percebem como o diabo é sutil? A Bíblia diz que nós temos que ficar precavidos em relação às ciladas do diabo. A palavra cilada lá no grego é a palavra metodeia, de onde vem a palavra métodos, estratagemas, esquemas. Talvez, depois de Deus, ninguém conhece a sua vida mais do que o diabo. Ele fica rodeando você 24 horas por dia, não tira férias, não descansa, não dorme. Buscando uma brecha, buscando um flanco, buscando uma oportunidade. Talvez você seja até uma pessoa robusta na sua ética em determinadas áreas. Talvez em relação a dinheiro, você seja totalmente confiável. Pode entregar R$1 milhão na sua mão e você vai dar conta de cada centavo.
Você pode estar passando aperto, que você não lança a mão daquilo que não é seu. Mas talvez na área do sexo, você é absolutamente fraco. Você não consegue resistir. E o diabo que ciranda e circunda, e olha e vigia, e procura uma brecha, ele vai criar situações, ele vai criar momentos, ele vai criar circunstâncias, ele vai colocar pessoas sedutoras à sua volta, ele vai tentar você de todas as maneiras, para ver se você negocia o inegociável. E esses 3 moços tomaram a decisão. Nós estamos prontos a morrer, mas nós não estamos prontos a pecar. Ceder à pressão da maioria pode destruir sua vida mais do que o fogo da fornalha. Meus irmãos, nós estamos falando de um império. E pelo que nos consta, possivelmente apenas esses 3 moços e Daniel, que estava talvez numa viagem num outro canto do império, foram vozes dissonantes. Eu fico imaginando que é um jovem universitário numa classe onde todos os seus colegas não têm temor de Deus, não conhecem a Deus, e como esse jovem vai se posicionar com pureza. Como é que vai dizer não à sedução do mundo? Quando eu estava com os filhos em Vitória, na escola 2º grau, uma coisa me perturbava a alma. Era muito raro o dia que eu ia ao Colégio Darwin, em Vitória, que não tinha 2, 3 carros de som na porta da escola, panfletando os estudantes para show, para baile, para show e tudo enquanto é coisa que você possa imaginar. Como é que fica um jovem crente que vê os seus colegas indo para um baile, para uma boate, bebendo, fazendo e acontecendo, e ele se posicionar firmemente? Como é que fica um empresário que vê os seus pares prosperando, crescendo, avançando, porque estão aqui fazendo conchava aqui, fazendo conchava ali, dando propina ali, sendo corrompido acolá, e ele ficando para trás, e todo mundo avançando e recebendo privilégios e mais privilégios, e se enriquecendo tão rápido, e ele ficando para trás? Como é que fica a consciência de um empresário cristão numa situação dessa? Todo mundo está fazendo. É a maioria esmagadora. Só eu estou ficando para trás. Estou ficando um careta. Estou ficando um quadrado. Estou ficando desatualizado. Eu estou me tornando um ET no meio em que eu vivo. Talvez alguém pudesse chegar para aqueles moços dizendo: meus filhos, vocês são loucos fazendo um negócio desse. O que é que custa vocês cederem só nesse ponto? Vocês são tão jovens, vocês podem influenciar esse império, vocês podem abençoar essa nação. Ceda só um pouquinho, isso é estratégico, não vai custar nada, Deus sabe o coração de vocês. Fidelidade inegociável. Estou pronto a morrer, mas eu não estou pronto a pecar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos ver em terceiro lugar a firmeza desses moços. Eu quero dizer uma coisa muito importante aqui para você. Você não foi chamado para ser advogado de Deus. Você foi chamado para ser testemunha de Deus. Quando Nabucodonosor perguntou para eles assim: e que Deus é que pode livrar vocês da minha mão? Eles podiam fazer uma apologia de teologia sistemática ali. Olha, rei, se eu quero saber, senta aqui que eu vou dar uma aula para o senhor quem é Deus. Eu vou primeiro dar os atributos incomunicáveis de Deus. O senhor sabe que Deus é autoexistente, que Deus é infinito, que Deus é imenso, que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente. Eles podiam fazer um estudo completo da teologia ali e dar uma aula para o rei sobre o Deus deles. Eles não fizeram nada disso. Eles não estavam ali para defender Deus. Estavam ali para serem testemunhas de Deus. Deus não precisa de defesa. Deus precisa de testemunhas. E a palavra testemunho, você sabe disso, na palavra grega é a palavra mártir. De onde vem a nossa palavra portuguesa mártir? Uma testemunha é alguém que está pronto a morrer, não a pecar. Agora notem vocês, você deve ter uma fé robusta, mas uma fé sem
arrogância. Versículo 17 e 18, notem vocês, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha, de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Porque tem muita gente hoje que, em nome de uma fé robusta, estão hoje com presunção. Eu decreto que eu não vou morrer. Está amarrado essa fornalha quente aí. Eu proíbo que me lancem na fornalha. Tem pessoas hoje que parece que são os donos da agenda de Deus. Eles determinam o que Deus vai fazer. Eles são os executivos de Deus. Esses moços não têm a agenda de Deus na mão. Eles não sabem o que Deus vai fazer. Eles sabem que Deus pode fazer. Que Deus tem poder para livrar. Mas se Deus não livrar, eles não vão negociar a verdade. Eles não vão vender a consciência. Eles preferem morrer a pecar. Você deve ser fiel a Deus, não apenas pelo que Deus faz. Você deve ser fiel a Deus, sobretudo, por quem Deus é. Religião não é um negócio, não é uma barganha. Você precisa estar firmado no caráter de Deus. E sabe, irmãos, pastor Arival falou aqui de avivamento. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, o que eu entendo. Eu acho que um dos escritores mais oportunos do século passado foi A.W. Tozer. E A.W. Tozer disse o seguinte, que a maior necessidade da igreja é conhecer a Deus. Porque se você conhece o caráter de Deus, se você sabe quem Deus é, se você está comprometido com este Deus, então você resiste ao pecado, você resiste ao mundo, você resiste ao diabo, então você está firmado numa rocha que não se abala. Você não está firmado em sentimentos, em vantagens imediatas. Você está firmado naquele que é a rocha dos séculos. Mais ainda, você deve fazer o que é certo e deixar as consequências nas mãos de Deus. Meu irmão, você não administra consequências. Essa ideia triunfalista de que se você crê em Deus, você vai triunfar. Se você crê em Deus, você vai prosperar. Se você crê em Deus, ou Deus vai abrir o mar, ou você vai passar por cima do mar. Não é verdade. A Bíblia diz em Hebreus 11 que uns, pela fé, foram poupados do fogo e da boca dos leões, e outros, pela fé, foram mortos. Alguns glorificam a Deus na vida, outros glorificam a Deus na morte. Portanto, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Você não administra a circunstância, você administra sim a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Você está firmado no caráter de Deus. Quarto lugar vem a libertação, versículos 19 a 25. E o que me impressiona é que Deus às vezes não nos livra dos problemas, mas Deus nos livra nos problemas. Deus não impediu a fabricação da imagem. Deus não impediu que Nabucodonosor baixasse esse edito. Deus não impediu que Nabucodonosor acendesse a fornalha. Deus não impediu que Nabucodonosor aquecesse a fornalha 7 vezes mais. Deus não impediu que aqueles judeus fossem amarrados. Deus não impediu que aqueles judeus fossem jogados na fornalha. Mas quando estava numa situação irremediável, porque as próprias pessoas que jogaram os judeus morreram pelo calor do fogo, Deus os livrou no fogo. Deus transforma um instrumento de morte em instrumento de livramento. Notem isso. O fogo os libertou das amarras e Deus os libertou do fogo.
O fogo só queimou as cordas que os prendia. O fogo os libertou. O que é impressionante é que de repente aquela fornalha se transforma num parque, cheio de flores, de relva verde. E não diz a Bíblia que eles estavam lá com medo, eles estavam passeando. Passeando. Já pensou um negócio desse? Pois o seu Deus é poderoso para trazer livramento para a sua vida, quando todos os recursos da terra já se esgotaram. Não há impossíveis para o seu Deus. Como aquele leproso se prostra diante de Jesus, dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Se Deus quiser, Ele pode fazer maravilhas. E sabe, queridos, a expectativa que nós temos é que este trabalho aqui é uma semente. Porque se Deus se agradar de nós, essa semente pode nascer, pode crescer, pode florescer, pode frutificar. Não desanimemos com as circunstâncias do hoje. Olhemos para as possibilidades do amanhã. O nosso Deus reina, mesmo quando nós estamos diante de uma situação insustentável. Agora vejam vocês, que na hora que parecia que era o fim da linha, aparece na fornalha o quarto homem. Quem é este quarto homem? Nabucodonosor pensou que fosse um anjo. Mas eu quero crer que o quarto homem foi uma teofania do próprio Jesus pré-encarnado. Quando você está numa situação insustentável, Jesus vem para estar do seu lado. Quando você passar pelas águas, elas não vão submergir você. Quando você passar pelos rios, os rios não vão afogar você. Quando você passar pelo fogo, o fogo não vai queimar em você. E se Ele permitir que os rios, que as ondas e que o fogo queime você, você pode ter certeza de uma coisa: imediatamente seu espírito vai ser aperfeiçoado para entrar na glória. E o Senhor Jesus, como fez com Estevão, que estava sendo apedrejado pelo sinédrio, se colocou de pé lá no céu para recebê-lo. Talvez dizendo: bom está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, agora sobre muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Não compensa, meus irmãos, para alcançar favores imediatos, transitórios, negociar a verdade, transigir com a nossa consciência, ter uma integridade frouxa. Deus espera de nós coragem. Deus espera de nós fidelidade inegociável. Deus espera de nós que estejamos prontos a morrer, mas não a pecar. E o texto termina dizendo que diante desta postura desses três moços, de integridade inegociável, o nome de Deus foi exaltado em toda a Babilônia. E esses três moços foram promovidos. Aquilo que foi intentado contra eles, Deus reverteu em bênção. Porque Deus é o seu escudo e o seu protetor. Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Que resposta você vai dar a esta palavra? Nós não estamos na Babilônia, mas talvez num país cujos valores são frouxos, muitos deuses, muitas seduções, muita corrupção. O que você faz e o que você vai fazer diante desta cena? Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nesta noite nós assumamos uma posição
semelhante à de Mesaque, Sadraque e Abdênego. Você quer orar comigo nesse sentido? Se você deseja fazer isso, colocar a sua vida diante de Deus, diante das pressões, dos perigos, das ameaças, das seduções, dizendo: Deus, fortalece a minha fé, Senhor. Me ajude a ser íntegro. Eu quero me colocar nesta brecha. Se você deseja fazer isso, fique em pé onde você está. Eu quero orar em seu favor. Colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, porque ela é viva, porque ela é poderosa, porque ela nos instrui, porque ela nos exorta, porque ela nos dá diretriz, porque ela nos aponta o caminho, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Deus, toma nossa vida em tuas mãos. Nós não podemos resistir, Deus, a estas pressões e seduções, fiados na nossa própria força. Capacita-nos, reveste-nos de poder, dá-nos uma vida íntegra, um caráter santo, uma vida pura, uma vida que exalte a Jesus, mesmo diante das circunstâncias mais estranhas e adversas. Porque certamente isso trará glória para o teu nome e honra para o teu povo. Em nome de Jesus. Amém.